Neste podcast falamos com o Matheus, que é auditor, economista e escritor. O tema desse podcast é sobre fraudes, pequenas fraudes ou grandes fraudes. Muito interessante que cabe isso em toda a empresa, em todo o business, e ele fala bastante sobre isso, inclusive o livro dele é sobre esse tema. Convido você a ouvir e tirar suas conclusões olhando para esse cenário que é muito interessante e alerta para várias questões dentro do seu negócio. Hoje estamos com o Matheus. Matheus, muito obrigado por vir aqui participar desse nosso projeto do B2Cast. O Matheus é um amigo aí de longa data, o Matheus é um economista, auditor, contador. E nesse podcast, nessa série que a gente está fazendo, falamos muito para empreendedores, para empresários. E o Matheus aqui está do outro lado, né? Mas também nessa linha de empresário, empreendendo dentro dessas profissões regulamentadas. Matheus, mais uma vez eu te agradeço por vir participar desse nosso projeto. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua formação, né? O que te levou a buscar economia, né? As ciências contábeis, e contar como é que se empreende, né? Como é que trabalha, contar um pouquinho da sua vivência dentro desses cenários que ficam aí nos bastidores das empresas, né? Queria que você contasse um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar com a sua presença aqui. Ok, Marcelo, eu que agradeço pela oportunidade de participar desse podcast. É uma honra, né, estar participando desse podcast aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha formação, a minha primeira formação é economista, me formei em Bauru, e aí trabalhei em algumas multinacionais, empresas nacionais, e mais à frente fiz o Ciências Contábeis e trabalhei numa grande consultora como gerente de auditoria, e isso me interessou muito pela auditoria em si das empresas, não só pela auditoria interna, mas auditoria externa também. Então, acabei fazendo o curso de Ciências Contábeis, me habilitei no CNAE para ser auditor, e tenho, assim, uma grande experiência aí na área, porque durante minha trajetória profissional, eu circulei em todos os departamentos das empresas, desde chão de fábrica, departamento financeiro, departamento administrativo, contabilidade, na época departamento de preços, precificação. E o que mais, assim, no final da carreira dentro das empresas foi a auditoria interna, que gerou aí o interesse em ser auditor. Então, tenho toda essa experiência e estou aqui à disposição, Marcelo, para contribuir de alguma forma com um podcast aqui. Com certeza. O nosso público aí são empresários e empreendedores ou pessoas que querem empreender, né? E voltando um pouquinho na sua formação, é engraçado porque assim, eu sou contador de formação, eu fiz técnico em contabilidade, depois eu falei, bom, agora eu vou fazer economia. Mas aí no primeiro semestre tinha muito cálculo, eu saí correndo da faculdade, tranquei, porque muitas pessoas falam assim, contabilidade mexe com muito cálculo, mas economia tem muito mais cálculo do que contabilidade, né? E é engraçado que eu conheço vários contadores que são ou contadores advogados ou contadores economistas, e eu acho que nessa profissão nossa sempre, né, essa junção de outras profissões até somam e dá uma performance bem interessante. Matheus, muito legal assim essa trajetória, né, vivendo aí nos bastidores da empresa, e eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, hoje eu falo que o empreendedor, ele está em todas as pontas, né? Tanto, às vezes, quando a gente, pelo menos no meu pensamento, é que o empreendedor não é só aquela pessoa que abre uma empresa e vende e faz tudo aquilo. Eu acho que o empreendedor está dentro de todo mundo, né? Então, assim, trabalhar na área da auditoria, da economia, como você citou, passou por alguns setores, também é empreender nos bastidores, né? E aí, creio eu que
na hora que você olhou aquela questão da contabilidade, falou, opa, vou auditar? Como é que é empreender aí dentro da auditoria? Porque não é fácil, né? Para quem não sabe, a auditoria, ele vai auditar, verificar os processos, se as coisas estão tudo ok. Isso não é uma tarefa muito fácil. E falo até mais, que a função do auditor é aquela pessoa com tarimba, se é que se usa essa palavra ainda, né? Que vai verificar que tem toda aquela experiência, né? Carrega no bojo ali toda aquela experiência do dia a dia e consegue enxergar coisas que às vezes as pessoas, os usuários, não estão fazendo. E o auditor vai lá e fala, opa, deixa eu ver se esse processo está ok. Conta um pouquinho para a gente, né, como, vamos dizer, nesse empreendedorismo da auditoria. O que você nos conta sobre isso? Sim. A auditoria, ela tem assim, a bagagem do auditor, ela é bastante ampla, porque você acaba conhecendo todos os setores da empresa. E a auditoria ela é tão importante para o empresário que, se ele analisar o trabalho do auditor, o relatório de auditoria, ele vai identificar muitas oportunidades de melhoria na empresa. Então, a auditoria na empresa não é aquele trabalho que você vai fazer na empresa e vamos falar assim, o termo, né? Vai ferrar todo mundo. Não, não é esse o objetivo. O objetivo da auditoria é levar o conhecimento, principalmente da alta administração, de possíveis falhas e apontar as correções necessárias. Então, esse eu acho que é um trabalho bastante importante. E voltando a falar da minha função como auditor, eu também sou conselheiro de 4 empresas pequenas. Por quê? Esses trabalhos de auditoria, toda a experiência construída, deu uma bagagem para que a gente consiga chegar na empresa e fazer um diagnóstico. Se ela está indo bem, se ela está indo mal, o que precisa ser corrigido, controles internos que precisam ser implantados. Enfim, às vezes uma visão econômica da empresa. Muitas vezes o empresário ele tem uma visão financeira, e a visão financeira é caixa. E a visão econômica a gente leva, e isso tem ajudado pelo menos essas 4 empresas que eu sou conselheiro, tem ajudado de forma significativa. Então, voltando à sua pergunta, né, Marcelo, a parte de empreender na questão da auditoria trouxe toda essa bagagem que a gente pode contribuir no mercado para os empreendedores. Muito bacana. Tá vendo? Para as pessoas aí que estão estudando aí os futuros contadores, uma coisa que eu sempre digo, até para o próprio time da empresa, que é buscar esse conhecimento. E o auditor, sem sombra de dúvida, né, Matheus, é uma pessoa que estuda muito, porque sempre tem que estar atento e atualizado com as legislações, né? A gente Sim. teve aí uma grande mudança na auditoria com o IFRS, que é uma leitura de balanço a nível mundial praticamente, né? E o auditor é uma pessoa que estuda muito, né, Matheus? É um profissional que nunca pode parar de estudar. Você tem que entender de RH, você tem que entender de contabilidade, principalmente. Você tem que entender da parte tributária, enfim, da parte pessoal, em todos os departamentos, da parte logística. A parte logística hoje na empresa é bastante sensível. Então você tem que estar a par de todas essas áreas para fazer um bom trabalho, senão você não consegue fazer um bom trabalho de auditoria. E você citou um fato importante, Marcelo, que é a questão do FRS, da adaptação das normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais. Isso fez com que as empresas hoje olhem o seu balanço como uma foto da empresa. Aquilo que tem no balanço necessariamente tem que estar dentro da sua fábrica, dentro da sua empresa, dentro do seu comércio. Então esse é um fator muito importante dessa adaptação das normas internacionais com as brasileiras. Muito bom. Eu acho que, Matheus, na minha vivência também, como eu trabalhei um pouco com auditoria há um bom tempo, e no meu trabalho, no meu dia a dia de contador, eu vejo que muitos empresários ainda não têm a contabilidade como uma ferramenta de gestão. É uma coisa que eu sempre falo,
Às vezes o cliente brinca e fala assim, poxa, mas cadê meu balanço? Eu pergunto, cadê minha conciliação bancária? Cadê os documentos pertinentes para a gente fazer uma boa contabilidade? Né? E a auditoria nada mais é do que conferir até o trabalho do próprio escritório de contabilidade, ou seja, do contador, que constrói aquele balanço, aquele demonstrativo de resultado, para que o empresário saiba dos números que está acontecendo. Né? Então, assim, eu queria até que você comentasse depois um pouco isso para os empreendedores, para os empresários ou para aquelas pessoas que pensam em empreender e que vão empreender, a importância da contabilidade no dia a dia da sua empresa. Né? O auditor ele tem pleno conhecimento porque o auditor é um upgrade do contador. Sim. É um cara que está ali acima porque ele teve uma grande vivência, ele estudou mais, ele tem uma experiência, então ele consegue analisar, como o Matheus falou, todo esse arcabouço que transforma no final da contabilidade, porque o balanço não é um simples numerinho que vai aqui, outro vai ali, tem toda uma sistemática que tem que fazer sobre isso, né, Matheus? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessas empresas, você como conselheiro e como é um auditor, da importância do balanço para qualquer tipo de empresa, né? O que possibilita, né, Matheus, hoje, qualquer tipo de empresa enxergar num balanço, por exemplo, e numa demonstração de resultado? Essa é a primeira condição que, quando, por exemplo, nesses 4 casos que eu me tornei conselheiro dessas empresas, a primeira condição é que a contabilidade estivesse em dia e conciliada. Esse é o ponto fundamental. E voltando naquela questão, o empresário ele olha sempre a questão financeira e a questão econômica não. Quem que mostra a questão econômica? Ou seja, se a empresa está dando lucro ou não, se ela tem possibilidade de sobrevivência no mercado ou não, é o balanço da empresa, é o balancete que vai mostrar essa visão para ele. Então, é uma mão de 2 vias. A contabilidade tem essa importância. Porque muitos dos números estão na contabilidade e o empresário ele não está vendo. Ele está olhando o financeiro e ele esquece às vezes que a contabilidade está provisionando o 13º, ele nem está vendo. Quando chega no final do ano, faltou dinheiro no caixa, mas espera lá, ele não olhou a contabilidade que estava sendo provisionado, aquele valor do 13º. Então é muito importante que o empresário passe a ter essa visão. E ele também cobre do contador e o contador cobre dele. Tem assim uma sinergia entre ambos, entre o contador e o empresário. Ele não precisa ser um exímio leitor de balanço. Basta ele ter alguns parâmetros, que o contador passe alguns parâmetros para ele, para que ele possa avaliar a questão econômica da empresa através do seu balanço. Perfeito. Muito bom, Matheus. Muito importante essa questão do balanço patrimonial e é uma recomendação que a gente sempre fala, né? Fique junto do seu contador, questione, e exatamente o que você falou. O empresário não precisa ser aquele leitor de balanço, porque nem é esse o foco dele. Mas a gente tem muitos casos engraçados que às vezes o cliente fala assim, qual que é meu número na última linha, né? Ou quer dizer, né, quanto que deu de lucro na minha linha. E tem até um fato engraçado, vou falar bem rapidinho, que a gente fez um trabalho num cliente e aí eu perguntei para ele assim, falei assim, quanto que você tem de lucro? Aí ele falou assim, o povo diz que é 20. Eu falei, mas que povo? Não, o povo, porque o povo ele quis dizer que era pessoas do mesmo segmento dele. Eu falei, cara, mas não é assim. Eu falei, vamos fazer sua contabilidade. Não, mas não tem jeito. Eu falei, não, vamos fazer. E aí acabamos fazendo a contabilidade dele. E o povo estava enganado, porque a hora que o povo disse que ele tinha 20, ele não tinha 20, ele tinha 3, tinha 7. E aí ele viu a importância daquele número e falou, opa, então eu estou quase empatando. Isso, acho que é isso que o empresário tem que ver. Muitos empresários entendem o que é o EBITDA, muitos empresários falam, opa, eu quero ver só a última linha. Muitos empresários querem saber quanto que ele está fazendo de caixa, né? E qual que é a margem bruta. Então, assim, a leitura disso é muito particular, né, Matheus? Ele tem que entender o business e falar assim, bom, dentro disso eu quero saber se eu tenho lucro, se o lucro é bom ou se a minha geração de caixa é boa. E tem vários tipos de leitura que cada empresário ele pode ter a sua, não é isso, Matheus?
Exatamente. Ele pede, interessante que ele quer saber qual o resultado da última linha do balanço. E às vezes ele não concorda e ele fala, isso está tudo errado. Mas ele não concorda que está tudo errado e ele não mandou a documentação para contabilizar, ele não validou as notas de fornecedores, ou seja, ele não fez a parte dele. Então não adianta também criticar o balanço. E tem também aquele empresário que ele quer o balanço somente para mostrar para bancos. E esse é uma faca de dois gumes. Se você se preocupa somente com essa finalidade, praticamente não tem sentido, porque se o seu balanço só tem essa finalidade, vai chegar no banco e os bancos têm analistas de balanço assim, exímios. Ele vai olhar o seu balanço e vai achar, ou seja, o termo que nós utilizamos, imprestável. Exatamente. E aí ele fala, não, tá bom, eu empresto dinheiro para você, mas eu quero garantia real. Então, quer dizer, não adiantou nada você levar o seu balanço imprestável para o banco. Exatamente. Então, essa é a mensagem. Exatamente. Além, então, voltando a reforçar, o balanço é a melhor forma de você olhar a performance econômica da sua empresa. E tem essas outras finalidades, né? Você apresentar para um banco, para ter um crédito bancário em melhores condições, enfim. Juros mais baixos, né? O analista de banco não vai falar que está emprestado para você, exatamente, mas está. Exatamente. Não, muito, muito bom, é exatamente isso. E é óbvio, né, pessoal, para quem já tem empresa, fala, mas o contador me mostra o balanço, eu não consigo entender nada, mas vamos com calma. Vamos olhar um mês, vamos olhar outro mês, né? Questiona, bate papo. A gente sempre faz isso. Muitos não querem ver, mas todos que a gente está ali muito próximo, a gente sempre conversa, a gente tem discussão de balanço que dão 6, 7, 10 reuniões. Eu não vejo isso, eu não concordo com isso. Mas por que o número seu está menor que o meu? Que muitas empresas fazem pelo regime de caixa, foi como você disse, tem uma divergência ali. Mas esse é um tema que é um podcast aí que dá uma série de podcasts, né? Muito bom, muito bom. Então, pessoal, empresários, converse com o contador, cheguem próximo do contador, vão olhar o balanço e gradativamente os números aparecem. Vai ser muito interessante medir e ver o que você tem, quais são os números, porque só medindo que a gente consegue caminhar, né? A perenidade das empresas. Exatamente. Matheus, vou entrando em outro tema aqui, totalmente pertinente no que a gente vem batendo um papo, né? O Matheus é autor de um livro que fala sobre fraudes, riscos e a prevenção disso. É um tema assim que até em média, assim, eu já vi em pequenas empresas acontecer fraudes, né? TNs, riscos e como prevenir tudo isso aí. Eu acho que é um tema super interessante porque empresários delegam, né? E dentro dessa delegação pode ter N problemas. Eu queria que você contasse um pouquinho, Matheus, primeiramente, o que te levou a escrever esse livro, que está aí já sendo lançado, inclusive nós vamos colocar aqui na descrição, onde você pode ter acesso ao livro e às redes sociais do Matheus, também nós vamos colocar tudo aqui na descrição do vídeo e do podcast, obviamente. E, Matheus, conta pra gente, primeiramente, o que te levou, eu já sei, mas o que te levou a escrever esse livro falando desse tema? Marcelo, nas minhas andanças tanto como gerente de auditoria interna e todos os trabalhos de auditoria externa que nós fazemos, a grande questão é a falha de controles internos dentro das empresas. E essa falha de controles internos, ela leva a uma série de problemas para a empresa. Então, todas as empresas, sem exceção, elas estão sujeitas a riscos. E esse livro deve sair daqui a um mês, eu preciso apressar o pessoal lá da editora, deve sair daqui a um mês, eles estão lá na parte de diagramação do livro. Ele trata exatamente disso. Ou seja, nós indicamos como o empresário, ele avalia os riscos que ele tem em cada setor da empresa, como ele avalia esse risco,
E como ele previne? O livro ele é muito baseado não só contando causos e fraudes. Ele se prende muito à questão da prevenção, que é o ponto fundamental. Marcelo, é incrível, mas tem estudos, estatísticas no Brasil, onde 70% dos empresários responderam que já passaram por algum incidente de fraude na empresa. E o mais agravante disso é que essas fraudes foram cometidas por funcionários da própria empresa. Esse é o mais agravante nessa situação. Então, esse livro, esse material, eu tive essa ideia de trazer para... Esse livro ele vai servir para o auditor, como ferramenta de trabalho, para o empresário, porque o empresário, ele normalmente, ele tem uma especialidade. Por exemplo, ele é um exímio vendedor e montou uma empresa, ou ele é um excelente técnico e montou uma empresa, mas ele às vezes não tem a visão total da empresa. Se ele é um técnico, um engenheiro que montou a empresa, ele sabe fazer muito bem o produto, mas ele não tem uma visão do departamento financeiro, como funciona, da contabilidade, da logística, dos estoques. Então, são todos departamentos que são vulneráveis, pode ter alguma vulnerabilidade. Esse livro, então, ele traz o seguinte, faz uma introdução de como funciona cada departamento e quais são os pontos vulneráveis. Lógico, o empresário ele pode avaliar e detectar que o departamento tal não tenha vulnerabilidade, mas o livro ele vai indicar uma série de vulnerabilidades. Vai apresentar também algumas ferramentas, matriz de risco, que ele pode estar avaliando se tem vulnerabilidade, se ele tem procedimentos internos e controles internos que pode mitigar o risco daquela vulnerabilidade. Enfim, e se ele identificou vulnerabilidade e tem risco alto de uma provável fraude, ele estabelece um controle interno e ajusta aquela parte da empresa. Então, ele é aplicável como eu já disse, aos auditores como ferramenta de trabalho, ao empresário que quer conhecer como funciona todos os departamentos e quais são as vulnerabilidades, a profissionais gestores da área administrativa, financeira, de materiais, e também os profissionais que querem adentrar em algum departamento e saber como que o departamento funciona, porque eu faço um apanhado de como cada departamento funciona. Porque, na realidade, salvo algumas exceções, os departamentos financeiro, contábil, administrativo, vendas, eles são muito parecidos em todas as empresas, né? Nenhuma empresa tem alguma coisa muito diferente disso. Muito bom. Então eu estou com bastante expectativa aí no sucesso desse livro. Vai ser um sucesso, com certeza. Matheus, aproveitando o gancho, né, provavelmente tem alguns empreendedores que estão nos ouvindo aqui e devem se identificar com essa questão, né? Enquanto você estava falando, eu estava lembrando de um caso que existe muito isso. Eu vejo assim, muitos clientes nossos estão nessa situação e eu vi muitos casos disso, exatamente como você disse. A pessoa é um exímio vendedor, ele monta uma empresa, vai super bem, a hora que a empresa cresce o cara se perde, porque ele sabe vender. Isso não é vergonha, empreendedor, empresário. Contratem pessoas com as respectivas delegações para fazer a parte administrativa. Auditoria, quando a gente fala de auditoria, Matheus, às vezes a pessoa remete assim, auditoria é aquela auditoria grande, que custa caro, que toda empresa grande tem, mas não, você pode contratar uma auditoria numa pequena empresa, numa média empresa, para poder mitigar riscos, né? Para fazer esse trabalho, igual o seu livro. E assim, eu vejo diversos casos, com certeza, se esses empresários estão ouvindo aqui a gente, eles vão se identificar com isso. Ele cresce e fala, nossa, e agora? E acho que esse é um dos motivos, assim, pensando como consultoria, em que a empresa cresce de repente e sai fora da mão. Porque a pessoa, o empresário, que pode ser um vendedor, que pode ser um engenheiro, que pode ser qualquer outra profissão, ele não tem a tal habilidade para olhar um balanço, para olhar um departamento, para ver se aquilo ali teve fraude ou não. Na minha empresa já aconteceu fraude.
uma empresa pequena. Quando eu era pequenininho, aconteceu 2 vezes, né? Então, quer dizer, serve para todo mundo. Não tem tamanho de empresa. Acontece desde de um comércio, um mercadinho de uma vila até uma multinacional. E, Marcelo, pegando esse gancho que você falou, o empresário ele vai crescendo e ele perde a mão, e o que falha nesse momento? A questão de que eu volto novamente a citar, que é controles internos. Você implantar controles internos e procedimentos na empresa. Porque o fraudador, o ambiente do fraudador é a bagunça. Então, onde tem a bagunça é o ambiente preferido do fraudador. Se ele perceber que tem controles internos rígidos, que tem procedimentos, que as coisas caminham de uma forma, ou seja, bancos todos conciliados, contas a pagar, contas a receber, todos conciliados, todos os documentos estão evidenciados, com certeza o fraudador ele não tem carreira ali, ele pede a conta e vai embora. Eu estou falando de fraudador, mas eu não quero assustar também os empresários. Isso é uma minoria entre os profissionais, né? Nós temos que ressaltar também os grandes profissionais dentro das empresas, pessoas que têm como ética o seu profissionalismo, respeito à sua profissão, respeito ao trabalho que ele desenvolve. Então, são alguns maus elementos que as empresas dão azar de contratar, né? Isso que a gente está falando. É muito, muito interessante isso, assim, né? De alguns casos que eu vi, sofri, sempre existe uma linha, vamos dizer assim, né? Às vezes a pessoa, como você disse, está passando por um momento complicado. E ele aproveita daquela bagunça, falou, poxa, se eu pegar aqui ninguém vai ver, depois eu devolvo, tal, e aí vira uma coisa... E o que me assustou uma época, até eu estava fazendo um trabalho específico, e eu ouvi, sem querer, se eu não me engano foi no rádio, e falou que o ser humano, ele já nasce, tem um pedacinho lá nele, que já tem essa questão de ele pegar uma coisa que não é dele. E se ele dá uma desenvolvida nisso, ninguém segura. Exatamente. Porque isso nasce com todo mundo. E na ocasião eu até estava meio indignado, né? Pensando, falou, poxa, muitas pessoas falam assim, não, eu não faço isso nunca, isso aqui. Mas isso está dentro da gente. Então, se ali a gente não tem toda uma bagagem, não tem uma cultura, uma educação dentro daquela linha, de repente, estou precisando... É uma maneira da pessoa, de repente, cometer uma fraude. E eu sempre digo, Marcelo, que a fraude ela não tem tamanho. Não sei se você se recorda, há um tempo atrás, um pouco antes do cupom fiscal, até hoje ainda às vezes acontece. Você chegava no restaurante ou no posto de gasolina, olha, me dá uma nota fiscal. O vendedor ou o balconista perguntava, de quanto você quer a nota? Exatamente. Então... Começa aí a fraude, né? Se você gastou 10 reais num café e pediu uma nota de 30, isso já é uma fraude. Exatamente. Ele não é um procedimento correto. Porque aquele que tem idoneidade, ele não leva nem uma folha de papel sulfite para casa. Esse é o princípio. Então não existe, esse é o menor, esse é a maior fraude. A fraude existe, então está na idoneidade da pessoa. Isso que a gente quer dizer. Mas legal. Mateus, e aí dentro do livro você também fala da prevenção disso tudo. Sim, inclusive no final do livro eu coloco uma série de matrizes de risco. O que é essa matriz de risco? É uma ferramenta de avaliação. Você chegar no seu departamento financeiro e fazer uma avaliação se tem alguma vulnerabilidade. Encontrou uma vulnerabilidade, aí você olha se você tem procedimentos, controles internos para mitigar essa vulnerabilidade. Não tem? Implanta. Tem? É suficiente? Então está tranquilo aquele item, passa para outro. Então as matrizes de risco, ela tem essa função de identificar o grau de risco das vulnerabilidades. Eu sempre às vezes digo assim,
Por exemplo, uma padaria ela tem uma vulnerabilidade no caixa. Tá bom, então está identificada a vulnerabilidade. Qual a probabilidade de acontecer uma fraude, né, no caixa? É grande. E controles internos para prevenir isso? É o dono da empresa que está no caixa. Então, já temos o procedimento. Procedimento feito. É o dono da empresa que está no caixa. Então, o risco é um lugar vulnerável, mas o risco é zero, vamos falar assim, né? Exatamente. E é importante frisar, né, Matheus, que não é só no caixa, né? Porque às vezes a pessoa fala fraude, ele pensa ali, poxa, é o dinheiro, é o caixa, estoque, né? Estoque é muito vulnerável. O estoque é vulnerável. N outras coisas, né? Dentro a logística oferece N possibilidades. Departamento financeiro, então todas as sub-áreas do financeiro, né? Contas a pagar, contas a receber, tesouraria, todas elas, né? Vendas, administração de vendas, enfim, contabilidade. Contabilidade, por incrível que pareça, tem várias alternativas para a fraude também. Mas sabe que é engraçado que uma certa vez eu comprei uma mercadoria. Eu comprei uma mercadoria, ela estava com defeito. Eu mandei essa mercadoria para uma empresa grande. E aí eles me entregaram na garantia e recebi o mesmo produto, tá, pô, legal, aí estava funcionando. Passou uma semana, recebi de novo o mesmo produto. Eu falei, ué. Aí eu falei assim, bom, vou ligar lá na empresa, porque isso aqui eles vão me cobrar, me mandaram erroneamente. Aí liguei e falei, olha, eu recebi 2 vezes o produto e tal, é o mesmo produto. Não, mas é que tá seguindo a sua garantia. Eu falei, não, mas eu comprei um. Ah, mas isso aqui, empresa grande, hein? Não é empresa pequena, não. Não, mas isso é assim. Eu falei, não, minha senhora, você não está entendendo. Eu comprei, na ocasião era um teclado, comprei um teclado, o teclado estava com defeito, eu devolvi o teclado via correio conforme procedimento, etiqueta, vocês me entregaram um novo, perfeito. Só que vocês me mandaram outro igual, é um só. Ah, poxa, falou, faz o seguinte, é um erro de logística, deixa aí então no endereço que eu vou pedir para retirar. Até hoje eu não quero retirar. E com protocolo e tudo. Então quer dizer, controle interno. Controle interno. Alguém falhou, né? Saiu, né? Então quer dizer, a vulnerabilidade do estoque. Como é que sai 2? Exatamente. Falta um controle interno aí, né, Matheus? Controle interno. Então, por isso que o empresário ele precisa ter essa avaliação de todos os departamentos da empresa. Avaliar todos os departamentos, verificar quais são as vulnerabilidades e se, identificando vulnerabilidades, se tem controle interno suficiente para mitigar, se não tem, implantá-los. Isso é fundamental, é a obrigação da administração fazer isso dentro das empresas. Para que você tenha a perenidade das empresas. Exatamente. Né? Muito bom. Muito bom, Matheus. Infelizmente estamos chegando aqui ao final desse bate-papo, muito bom. Né? O Matheus contou aí muito da sua trajetória, é uma profissão que os empresários, né, a gente recomenda muito que tenham aí, juntamente com a sua empresa, que como eu disse no meio do podcast, não precisa ser uma empresa grande, pode ser uma empresa média, e que faz muito sentido no dia a dia das empresas, né, Matheus? A perenidade, essa palavra é muito interessante, que isso conduz aí que a empresa, né, tenha anos, cresça, tenha anos aí que as coisas fluam, porque de fato uma fraude, uma falta de contabilidade, alguma coisa, essa empresa aí pode, né, se acabar do dia para noite. Exatamente, Marcelo. Matheus, muito obrigado por participar desse bate-papo. Eu que agradeço por participar desse podcast e contribuir um pouquinho aí, trazer um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Sem dúvida, muito agradável esse bate-papo e com certeza os empresários aí tiveram aí vários insights aí no meio desse bate-papo que com certeza vão olhar com viés diferente para a contabilidade, para a auditoria e para as fraudes e para a prevenção. E depois, olhem lá na descrição desse vídeo e do podcast que tem lá todas as redes sociais de Matheus e também o link do livro. Muito obrigado, Matheus. Até a próxima. Até a próxima.